veja esse pedacinho da sua história, como é significativo, né? Quando criança ainda, o que sua mãe ensinava? Olha o poder da palavra. Bahá'u'lláh fala o poder da palavra, né? E nós sabemos que a palavra tem, de fato, muito poder. A única coisa que você sabia, olha a única coisa que você sabia, ó Deus, guia-me, proteja-me. Acabou, não preciso de mais nada. Se eu tenho um Deus que me guia e que me protege, o que mais eu preciso? Né? Então, essas dificuldades, que são desafios, né? Que a gente fala de provas, são provas que Deus nos dá, você ainda criança, passando por essa discriminação, não só na cor da pele, mas na situação social, na situação socioeconômica de ser mãe, e não todo mundo tem um pai. Eu fico imaginando você no Dia dos Pais, que sofrimento deveria ser. E sua mãe, com certeza, deveria cobrir tudo isso com carinho, com amor, com atenção, para substituir aquele pai ausente, né? Mas todas essas dificuldades só fez fortalecer. Por isso que, outra vez, em Palavras Ocultas, o que Bahá'u'lláh fala sobre essas provas e dificuldades? Por fora, exteriormente, é fogo e vingança. Interiormente, é luz e misericórdia. Então, aparentemente, a gente passa... Por isso que, por exemplo, vocês estão falando da vida de vocês, das dificuldades, dos desafios que vocês passaram, até chegar ao ponto de consolidar a crença, consolidar a fé. Hoje, vocês têm orgulho e felicidade de falar o mais alto que puder, que sou o Bahá'í, né? E quando eu tenho uma história recente agora, aqui em Mojimirim, veio a moça do censo. E no censo, ela, segundo ela, 30% das casas é feita uma coleta que eles chamam de completa, que pede detalhe, quanto que cada um da família ganha, quem é que tem renda, quem não tem, se os filhos estudam, em que anos estão. Uma pergunta, um questionário completo. Ela ficou aqui quase 1 hora, só a gente respondendo. E o outro é um questionário que ele tem um outro nome, mas é como se fosse mais superficial e que demora 15 minutos. E, às vezes, ela falou que até do portão mesmo já preenche a ficha. Mas o nosso caiu que o nosso era o completo. Aí nós convidamos ela para entrar, ela sentou, e nós dois, tanto Verônica quanto eu, estávamos em casa, e começamos a responder até que chega na hora da religião. Aí, quando pergunta religião, naturalmente a gente fala que é Bahá'í. Ela fala, eu conheço a fé Bahá'í. Aí eu falei, porque não é uma coisa muito comum, né? Apesar da gente divulgar o máximo que pode, a maioria não conhece, né? E eu uso até uma estratégia quando é com amigos assim. Na época da faculdade, eu fazia muito isso. Quando algum colega falava, eu falava da fé, aí ele falava, não conheço. Eu falava, como não conhece? Como você não conhece a fé Bahá'í? Que isso? Cara universitário, esclarecido como você, não. Aí o cara se sentia até meio ignorante. Acuado, né? Fora, né? Mas então essa senhora falou que ela... eu conheço a fé Bahá'í. A senhora conhece a fé Bahá'í? Falou, conheço, eu conheço uma Bahá'í. E falou que era a dona Kidaz, uma senhora Bahá'í, que até recentemente faleceu. Mas era vizinha dela. Ela falou tão bem dessa dona Kidaz, que é uma mulher maravilhosa, ela perdeu o marido, ela ficou viúva, o marido morreu de repente, e essa dona Kidaz percebia que ela estava entrando em depressão por causa da perda do marido de repente, e essa dona Kidaz não deixava ela em paz, no bom sentido, sempre procurava saber como é que ela estava, sempre levava algum doce, algum pedaço de bolo que ela tinha feito, enfim. Fiz uma amizade grande com a dona Kidaz, uma pessoa maravilhosa, mas ela não sabia que dona Kidaz tinha falecido, porque dona Kidaz foi para os Estados Unidos, ficou com a filha lá durante algum tempo, e logo que ela voltou, meses depois, ela faleceu. Então, essa senhora, essa assessora aí do IBGE, não sabia que a dona Kidaz tinha falecido. Essa senhora quase passou mal aqui em casa, de saber que a dona Kidaz faleceu. Aí Verônica trouxe água
e ela, acalmamos ela. Então, veja o que é um exemplo. Então, as pessoas ficam de olho na gente. Somos poucos, ou melhor, não somos poucos, mas somos a minoria ainda. Então, assim como você, Pedro, quando criança passava por tudo isso, você pode ter certeza que os coleguinhas estavam de olho em você, né? E assim, Não, com agora, certeza. vocês jovens, agravou ainda mais a observação dos amigos, né? Então, exemplo é tudo, né? E essas provas que às vezes a gente passa são isso que você está Tá. comentando, que Barral lá colocou em palavras ocultas, que exteriormente é fogo e vingança, e interiormente é luz e misericórdia. Então, qualquer dificuldade que a gente tenha passado na vida, ou vai passar, com certeza, muitas vezes são bênçãos disfarçadas que a gente está recebendo, né?